Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de desenvolvimento de páginas web. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade no desenvolvimento do nosso formulário de contato, deixando ele responsivo, e também nós vamos aplicar alguns efeitos no botão dele e nas suas caixas de texto. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Atualmente, o nosso formulário está dessa forma aqui. Na aula anterior, a gente já conseguiu deixar ele bem semelhante a esse formulário de exemplo que a gente tem. Agora, a gente vai deixar ele responsivo. Eu vou clicar aqui na tecla F12 para acessar a ferramenta do design responsivo aqui do Firefox. A gente está vendo aqui o formulário de exemplo. Eu vou deixar ele mais ou menos na largura de um tablet e perceba que aqui o formulário passou a ocupar 100% da largura da tela. Agora, se eu venho aqui no nosso formulário, vou acessar a ferramenta de responsividade, perceba que com a mesma largura, ele ainda continua ocupando 50% da tela. E é isso que a gente vai alterar agora, deixar ele ocupando 100% da tela, quando a largura for mais ou menos a largura de um tablet. Eu já estou aqui com o projeto Blog de Cursos aberto, vou vir aqui na pasta de CSS, e nós temos o contato.css. Para aplicar a responsividade, eu vou usar a técnica de Media Query, então eu coloco @media. Quando for uma screen, ou seja, quando o nosso site estiver em uma tela, então eu coloco a palavra end. A largura máxima, então eu coloco max width, for 768 pixels, que é mais ou menos a largura de um tablet. Eu quero que o formulário ocupe 100% da tela, então o elemento form vai receber a largura, então width, de 100%. Assim a gente está dizendo que quando for uma tela e essa tela tiver a largura máxima de 768 pixels, o meu formulário vai passar a ocupar 100% da tela. Vou voltar aqui e dar um F5. E perceba que a nossa alteração já foi aplicada. Se eu passo de 768 pixels, ele já volta a ocupar 50% da tela. Perceba aqui em cima que ele vai contando a largura em pixels. Se eu chego a 768, ele já passa a ocupar 100% da tela. E quando eu deixar ainda menor, mais ou menos do tamanho de um celular, eu quero que o botão também ocupe 100% do formulário. Então, para isso, eu vou criar mais um bloco de Media Query, quando for na tela, e a largura máxima, max width, for 600 pixels. Eu quero que o elemento button ocupe a largura de 100% da tela. Então, a width dele vai ser 100%. Vou voltar aqui e atualizar. E perceba que ele já ocupou 100% da tela. Se eu venho aqui e clico, por exemplo, nesse modelo de celular, ele apareceria dessa forma aqui. Se eu aumento para o tamanho de um tablet, aí o botão já volta ao normal e o formulário ocupa 100% da largura da tela. E se eu deixo a tela no tamanho de um notebook, por exemplo, aí então nosso formulário volta a ocupar apenas 50% da tela. Agora aqui no formulário de exemplo, perceba que quando eu passo o mouse em cima do botão enviar mensagem, ele deixa o fundo do botão azul, deixa o texto dele em branco e perceba que o ponteiro do mouse também muda, ele vira uma mãozinha. E aqui, o nosso ainda não tem efeito nenhum. Para aplicar esse efeito é bem simples. Vou vir aqui no CSS, logo abaixo de onde eu apliquei CSS ao button, eu vou aplicar mais uma vez um CSS ao button, mas apenas quando o mouse estiver em cima dele, então é o efeito hover. Coloco 2 pontos e escrevo a palavra hover. Primeiro eu quero alterar a cor de fundo, então a cor de fundo é background color. Eu quero deixar ela no mesmo tom de azul que atualmente é a borda dele. Perceba que aqui a gente tem a borda e aqui a gente tem a cor dela. Eu vou copiar essa cor e quando o mouse estiver em cima do botão,
a cor de fundo dele vai ser esse tom de azul. A cor do texto tem que ser branca. A cor do texto a gente altera usando a propriedade color. Branco, posso escrever a palavra white. E para alterar o ponteiro do mouse para aquela mãozinha, a gente usa a propriedade cursor e o valor a gente vai colocar pointer. Vou atualizar para ver como ficou. E agora quando eu passo o mouse por cima, ele já tem esse efeito aqui. Altera a cor de fundo, altera a cor do texto e também o ponteiro do mouse. E aqui no nosso formulário de exemplo, tem mais um efeito que é na caixa de texto. Perceba que quando eu clico na caixa de texto, a borda dela fica azul, em todas elas. E no nosso, quando eu clico na caixa de texto, ainda não altera a borda dela. Para isso, a gente vem aqui no CSS e a gente vai aplicar CSS ao input, mas apenas quando ele receber o foco. Então eu coloco 2 pontos e escrevo a palavra focus. Eu quero apenas alterar a cor da borda dele, então eu uso a propriedade border, tracinho, color. Eu quero deixar ela com esse mesmo tom de azul, então novamente eu vou copiar aqui essa cor e colar aqui. Vou voltar aqui e atualizar. Agora quando eu clico então na caixa de texto, perceba que a borda dela já é alterada. No entanto, a mensagem não foi alterada, porque a mensagem não é um input. Se a gente vir aqui no contato.html, a gente pode ver que o primeiro nome é um input, o endereço é um input, já a mensagem é um text area. Então eu vou voltar aqui no CSS. Eu poderia fazer da seguinte forma, vim aqui, escrever text area, 2 pontos, focus, e aplicar esse mesmo CSS aqui. Se eu fizer dessa forma, vim aqui atualizar, assim também funciona. Perceba que quando eu clico nele, a cor da borda também é alterada. Mas para a gente evitar escrever CSS repetido, a gente pode então copiar essa parte aqui, vir aqui onde tem o nosso código CSS, colocar uma vírgula e colar aqui também. E essa parte eu posso apagar. Assim a gente está dizendo que esse código CSS que a gente escreveu aqui vai ser aplicado para esse elemento e para esse aqui também. Então a gente pode aplicar o mesmo código CSS para vários elementos, apenas separando eles por vírgula. Vou voltar aqui e atualizar, clicar aqui. Quando eu clico na mensagem, perceba que todos eles funcionaram corretamente. Então na aula de hoje, a gente viu como aplicar efeito no botão através do evento hover. A gente viu como aplicar um efeito no input no text area através do evento focus. E também nós deixamos o nosso site responsivo utilizando a técnica de media queries. Então na próxima aula, nós vamos aprender a fazer validações no nosso formulário, como por exemplo, deixar o campo primeiro nome sendo um campo obrigatório. E também o campo mensagem e o campo e-mail vão ser campos obrigatórios o preenchimento. Também a gente vai validar para que o campo mensagem não ultrapasse um determinado número de caracteres e o campo primeiro nome e e-mail também. E além disso, a gente vai validar para que o e-mail digitado seja um e-mail válido antes do usuário poder enviar a mensagem. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder a próxima aula. Então, até a próxima!